Vamos dar início ao nosso estudo aqui sobre função quadrática. Sendo que na função quadrática, vamos trabalhar nesse primeiro momento com a chamada concavidade da parábola. Anteriormente já foi trabalhado com essa parte de função quadrática, mas agora vamos aprofundar o nosso estudo, aonde vamos analisar o que vem a ser a concavidade da parábola. Foi visto anteriormente que o gráfico de uma função do segundo grau forma uma curva que chamamos de parábola. Porque quando a função é do primeiro grau, formamos uma reta. Já quando é na função do segundo grau, você vai formar esse tipo de curva que chamamos de parábola. Aí observe que essa curva ela tem uma concavidade. O que é a concavidade? É essa abertura em forma aqui de U. Que ela pode estar voltada para cima ou ela pode estar voltada para baixo. Assim, não esqueça que na representação gráfica da função quadrática, vamos prestar atenção como é que vem essa figura que chamamos de parábola, que ela vai ter uma concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Agora, quem é que vai informar essa concavidade? Se é para cima ou para baixo? Você vai observar o sinal de A. A chamamos o coeficiente que representa a função quadrática. Porque anteriormente foi visto que a função quadrática ela pode ser representada da seguinte forma: y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, aonde eu tenho três coeficientes. Por que chamamos função? Para cada valor de x, você tem um valor de y. Quando você relaciona duas grandezas assim, chamamos aqui de função. Ela é quadrática porque o x é elevado ao segundo grau, ao expoente 2, pode ser chamado de função quadrática ou função do segundo grau. Assim, se o x é elevado ao quadrado, você vai ter o chamado de função quadrática ou função do segundo grau. Assim, você tem o valor de x, encontra o valor de y. Ou se você tem um valor de y, você vai determinar o valor de x. E esse a, esse b e esse c chamamos de coeficiente da função. Assim, quem são os coeficientes da função aqui? A, B e C, que serão representados por números, aonde A será sempre diferente de zero, que é uma condição da existência da função do segundo grau. Se A é sempre diferente de zero, ele vai ser ou positivo ou negativo. Se A for positivo, a concavidade é para cima. Se A for negativo, a concavidade é para baixo. Algo muito importante também é observar que essa parábola aqui que foi colocada, ela está cortando em dois pontos. Esses dois pontos, onde a concavidade, a parábola, está cortando sobre o eixo de x, chamamos de raiz ou zeros da função. Se você perguntar quem são as raízes ou zeros da função quadrática, você vai observar os pontos em que a parábola está cortando o eixo de x, não é o eixo de y. Onde corta o eixo de x, chamamos de zero ou raízes da função quadrática. Assim, raízes ou zero da função quadrática, onde você tem a função representada aqui, ó, novamente, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui é a representação que eu coloquei aqui em cima. São os valores de x para os quais a função se anula. Assim, quando eu coloco y igual a zero, eu irei determinar quem? Os valores de x, que esses valores de x vai tornar o valor de y igual a zero. Quando você determina esse valor de x que anula o y, deixando o y igual a zero, esse valor que você está determinando, ou mais de um valor, chamamos de raízes ou zeros da função quadrática. Assim, quem são as raízes ou zeros da função quadrática? São os valores que tornam o valor de y igual a zero. No gráfico, quem são as raízes? É o ponto que corta o eixo de x. Assim, aqui eu tenho uma raiz e aqui eu tenho outra raiz. Se corta em dois pontos, teremos duas raízes. Se acontece que a parábola só tangencia o eixo de x, você tem uma única raiz, chamamos de raiz dupla. Assim, ó, se eu tenho essa concavidade para cima, assim observa que ela tangencia aqui, assim aqui chamamos de raiz,
Vamos chamar de x1, x2 ou x', x2'. Assim é que você tem uma raiz dupla, que é onde tangencia ou corta o eixo de x. Porque esse ponto aqui corresponde ao coeficiente c em relação à função quadrática. Assim, quando ela tangencia o eixo de x, você tem que x1 é igual a x2. Tem uma única raiz, com o mesmo valor, tanto para x' como para x2'. Mas tem situação em que ela não toca o eixo de x. Assim, nesse caso aqui, você não tem raízes reais. Assim aqui, ó, tocou o eixo de x? Não. Assim aqui não existe raízes reais. Aqui você tem uma única raiz, que chamamos de raiz dupla. Uma tanto para x1 como para x2. É o mesmo valor. Já esse aqui você tem duas raízes diferentes, que eu posso chamar x', x2', ou x1, x2, tanto faz. X', x2'. São duas raízes. Assim, quem são as raízes? São os valores de x, que tornam o valor de y igual a zero. Quem são as raízes aqui? São os valores de x, que torna a raiz nula. Quem são as raízes? Aqui, ó, uma única raiz, que torna o valor de y, que aqui é y, igual a zero. Aqui você não tem raiz, aqui você tem uma única raiz, e aqui você tem duas raízes diferentes. Para isso, para determinar essas raízes, vamos trabalhar, que talvez você já deve ter visto em séries anteriores, como é que resolve uma equação do segundo grau. Determinamos as raízes da função quadrática, resolvendo essa equação, que essa equação aqui é o formato, uma fórmula geral, ou fórmula genérica, de representar uma equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero. Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Vamos determinar quem são os valores de x. Esse valor de x que torna ela igual a zero, chamamos de raízes ou zeros da função quadrática. Você tem que resolver o quê? Uma equação do segundo grau. Que é muito importante você conseguir resolver equações do segundo grau, não só para o estudo das raízes, mas em outras aplicações, onde é bastante utilizado o que? A resolução da equação do segundo grau. Observe o formato da equação. Iremos em breve fazer exemplos utilizando números para A, para B e para C. Mas como é que se resolve a equação do segundo grau? Um dos métodos que iremos aqui aplicar é resolver a equação aplicando essa fórmula resolutiva. Essa fórmula resolutiva que é conhecida como a fórmula de Bhaskara. Para achar o valor de x, que é a variável que eu estou querendo determinar aqui, pode mudar. Poderia ser um y, poderia ser um t, mas na função aqui que estamos trabalhando, a variável é representada pela letra x, que pode mudar em relação a outras situações envolvendo a equação do segundo grau. Assim, a variável x representa aqui a raiz que eu vou determinar no meu gráfico. Para achar esse valor de x, você vai utilizar essa fórmula matemática. Aparentemente, para quem não estudou, pode achar até complicado. Mas depois que você se adaptar a achar quem é A, quem é B, quem é C, e calcular essa letrazinha aqui, esse triângulo que chamamos de delta. Assim, esse triângulo tem um nome, uma letra grega, que recebe o nome de delta. Assim, eu preciso determinar dentro da equação quem é A, quem é B, quem é A. Assim, quem é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de delta. Assim, se eu sei quem é A, quem é B e quem é o delta, eu posso resolver aplicando essa fórmula resolutiva. Aí, resolvendo essa equação aqui, você vai achar o valor de x. Tem que trabalhar com as operações básicas aqui envolvidas. Esse menos já é da fórmula. Esse mais ou menos é porque você vai ter uma raiz, então você vai usar uma com mais, outra com menos. São duas raízes. E aqui você tem o dobro de A. Esse 2 também já é da regra. Assim, isso aqui não muda, é algo que é constante, você vai só substituir. O delta também é B ao quadrado, que é da fórmula, menos 4 também, vezes A, vezes C. Assim, ó, dentro da fórmula, não pode ter nenhuma modificação em relação a essa representação. Você sempre tem que lembrar
que a fórmula resolutiva é quem? Lembra de perguntar quem é a fórmula resolutiva da equação de segundo grau? Aí, ó, menos b, mais ou menos, a raiz de delta sobre 2a. Agora, para aplicar essa fórmula, eu preciso de a, de b e do delta. Como é que você calcula esse delta? Que esse delta é um número, que pode ser positivo, negativo ou zero. Toda equação tem um valor de delta. Aí o delta é quem? b ao quadrado menos 4ac. Caso você tenha estudado essa equação de segundo grau, possa ser que algum professor já tenha explicado com esse delta sendo substituído por b ao quadrado menos 4ac aqui dentro. No lugar de colocar o delta, muitas vezes o pessoal já coloca b ao quadrado menos 4ac. Mas é bom trabalharmos com o valor de delta à parte, porque tem outras aplicações desse delta, que chamamos o discriminante da equação. Assim que é o delta, b ao quadrado menos 4ac. Da onde é que você vai tirar o a, o b e o c? Dos dados da equação que eu vou dar para você. Quem é a, quem é b, quem é c. Observe, a é o coeficiente junto de x ao quadrado. B é o coeficiente junto da variável x. E c é o coeficiente independente. Não esqueça. A, B e c são os coeficientes. E em seguida, iremos substituir na equação, mas antes vamos calcular o seu delta. E ao resolver essas operações, você vai encontrar duas raízes, que podem ser diferentes, que podem ser iguais, ou podem não ter raízes reais. Quando acontece isso? Quando o delta é negativo. Assim, aqui o delta é menor do que zero. O delta é negativo nesse gráfico aqui. Nesse gráfico aqui, o delta é igual a zero. Nesse gráfico aqui, o delta é maior do que zero. Assim, só pelo gráfico, você dá para determinar se o delta é positivo, negativo ou zero. O delta aqui é maior do que zero. Assim, se eu tenho duas raízes, em dois pontos que estou cortando, o delta é positivo. Se eu tenho dois pontos que a parábola, que essa curva está cortando, o delta será positivo. Positivo, positivo. Já se a parábola tangencia, que ela pode estar com concavidade para cima ou para baixo, mas o delta será igual a zero. Se ela está voltada para cima ou para baixo, o delta será negativo, quando ela não toca o eixo de x. Assim, delta negativo, delta igual a zero, delta positivo, delta positivo. Agora, o A, ele vai dizer se ela é voltada para cima ou para baixo. Assim, A aqui é positivo, negativo. A aqui será positivo, A aqui é positivo, e A aqui também será positivo. Por que isso? Porque a concavidade está voltada para cima. Assim, aqui é a nossa introdução na parte teórica, que é muito importante você dominar essa parte teórica, para quando for na resolução, não sinta tanta dificuldade. No início você pode ter alguma dúvida, mas na resolução, com o tempo fazendo as repetições, você vai dominar com tranquilidade. O primeiro passo é lembrar que numa função quadrática, a minha representação genérica é essa. Eu tenho os coeficientes a, b e c, e lembramos que a é sempre diferente de zero. E quando eu tenho uma função quadrática, a figura que eu formo no gráfico, chamamos essa curva de parábola, que pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. E quem vai determinar essa concavidade é o A. Se o A for maior que zero, para cima. Se o A for menor que zero, que é negativo, para baixo. E chamamos de raízes, ou zero da função quadrática, os valores de x, que torna a função igual a zero, que é o y, nulo. Assim, para isso, você vai formar o quê? Uma equação do segundo grau. E iremos resolver a equação do segundo grau. E para fazer a resolução, você tem que aplicar a conhecida fórmula de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos, raiz de delta, dividido tudo isso por duas vezes o valor de A. Aonde iremos substituir o valor do coeficiente A, do coeficiente B e do delta. Depois você vai resolver as operações. Depois iremos ver isso. Mas antes, calcula o delta fora. Eu acho mais interessante fazer isso. Quem é delta é igual a quem? B ao quadrado menos 4ac.
Aí você vai substituir no lugar de A, de B e de C, iremos colocar números e vamos resolver as operações. Uma potência, multiplicação, por exemplo, aqui uma subtração. Vamos fazer as operações básicas que vai no decorrer de cada questão aparecer. Assim, revise com cuidado essa parte teórica, que na próxima videoaula eu irei trabalhar com raízes ou zero da função quadrática, já a partir de exemplos, aplicando a fórmula resolutiva, que é com essa fórmula que iremos determinar as raízes ou zero da função quadrática. Copie direitinho e revise isso aqui que foi abordado nessa videoaula.